Aula número 1, provando a historicidade de Cristo. O questionamento que nós devemos fazer é: Jesus Cristo, fato ou mito? Primeiro nós vamos falar do Zeitgeist. O que é o Zeitgeist? É uma palavra em alemão, significa espírito de época, e ele tem a ver com consciência coletiva, tá? Nos últimos tempos, surgiu então esse movimento Zeitgeist, que ele tem faz um direto ataque ao cristianismo, alegando que Cristo seria plágio de várias mitologias diferentes em relação também a tempo e a espaço. Por que nós podemos classificar então o Zeitgeist como uma consciência coletiva? Porque é muito divulgado nas mídias. Rádios, filmes, desenhos, TV, série, animes, gibis. A gente observa que o Zeitgeist está vinculado totalmente à nova era e à nova ordem mundial. Esses são os mentores do Zeitgeist. E aí vem o primeiro texto, de 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ótimo. Observem aqui duas coisas. João, já na época dele, ele diz o quê? Muito se tem feito anticristos. E isso se manteve até os nossos dias de hoje. Inclusive se intensificou. E quando o João fala que já conhecemos que já é a última hora, imagine nos nossos dias agora. Podemos dizer que poderia ser os últimos segundos. Então, o Zeitgeist, o filme, nós vamos classificá-lo ele como oposição controlada. Por que eu vou dizer que é oposição controlada? É bem simples. O Zeitgeist, ele é um documentário, também um filme, foi feito por Peter Joseph no ano de 2007, e ele trata de algumas poucas verdades embaladas em muita mentira. Então o Zeitgeist, ele não é para pegar pessoas assim que têm pouca cultura, que não pesquisam, é feito para pegar pessoas que pesquisam sobre conspirações. Essa é a grande questão. Então, por exemplo, o Zeitgeist, ele fala do ataque do 11 de setembro com o envolvimento do governo norte-americano. E ele vai mostrar a questão que não teve torpedo lá no Pentágono, foi um avião, entre outras questões. Porém, o Zeitgeist, em grande parte do documentário, ele vai abordar um ataque direto ao cristianismo, colocando vários argumentos supostamente históricos, né, e fazendo esse ataque direto. Do que o Zeitgeist, então, ele trata? Exatamente sobre o 11 de setembro, governo dos Estados Unidos, cristianismo. E aí, por que é importante a gente ter esse tipo de aula, esse tipo de conhecimento? Sem um tempo para pesquisa, fica muito difícil você conseguir refutar aquilo que é colocado pelo documentário. Porque o documentário ele afirma que supostamente os escritores dos evangelhos, eles plagiaram as mitologias dos deuses pagãos e descreveram isso, aplicaram isso em Cristo, como se Cristo nunca fosse real, um ser histórico. Tá? Agora nós vamos colocar luz nessas questões. Por exemplo, Horus, começa pelo mais antigo, olha para você ver como é que o documentário ele tem essa questão. 3.000 antes de Cristo, Egito. Olha os padrões. Nasceu dia 25 de dezembro, de uma virgem, a deusa Ísis com Osíris. Seu nascimento foi acompanhado por uma estrela a leste, que foi seguida por 3 reis. Aos 12 anos era uma criança prodígio, batizado aos 30 anos, tinha 12 discípulos e viajou com eles, operou milagres e andou sobre as águas, era chamado de Filho de Deus, Luz do Mundo, a Verdade, Filho adorado de Deus, Bom Pastor, Cordeiro de Deus, etc. Foi traído, crucificado, enterrado e ressuscitou 3 dias depois. O documentário afirma isso, que supostamente Horus praticou tudo isso. Esse é o legado, esses são as obras, isso é atribuído a Horus. Ok, vamos para o próximo. Mitra, Pérsia, Roma, 1200 a.C. Percebemos os mesmos padrões, praticou milagres, era chamado de a verdade, a luz, veio para lavar os pecados da humanidade, foi batizado, teve 12 discípulos, nasceu dia 25 de dezembro, de uma virgem, etc. Vamos lá, o documentário afirma isso tudo, tá, pessoal? Atis, Frígia, Roma, também 1200 a.C. Percebam o mesmo padrão.
E ainda diz que a paixão de Ates era comemorado na Páscoa, ou seja, 25 de março, tá? E eles tinham uma questão, os devotos de Ates, Páscoa, que simbolizavam um renascimento em relação a uma reencarnação ou reconcepção. Krishna, Índia, 900 a.C., nasceu dia 25 de dezembro, de uma virgem, uma estrela avistou a sua chegada, fez milagres, após morrer, ressuscitou. Ok? Nós vemos aí também Dionísio, Grécia, 500 anos antes de Cristo. Foi peregrino, viajante, transformou água em vinho, chamado de Rei dos Reis, Alfa e Ômega. Após a sua morte, ressuscitou, se autoproclamava como a videira verdadeira. E aí, pessoal, gostaria que todos vocês me respondessem agora. Parece com a história de Jesus? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, com certeza. Sim. E aí, como é que a gente refuta isso? Se você se deparasse agora com o documentário Zeitgeist e te colocasse essa questão e falasse, e aí, seu Jesus é cópia desses deuses todos? Vocês já depararam com algum questionamento assim, de algum ateu sobre isso? Então, vamos para tentar responder essa questão. Sabe por que parece com a história de Jesus? Porque é a história de Jesus e não desses deuses. Toda essa lista apresentada desses supostos paralelos são verdadeiros para Cristo, mas jamais são verdadeiros para nenhum desses deuses. Por que isso ocorre? Porque as pessoas muitas das vezes não pesquisam. Agora, quando nós pegamos um tempo estudando esses mitos, nós vamos perceber que o Zeitgeist trouxe muita invencionice, distorções dos mitos. Então, o Zeitgeist é uma tentativa de ataque a Cristo e ao Evangelho. Porém, o Zeitgeist, o que ele fez foi distorcer os mitos, corromper os mitos, adulterar os mitos. Vamos fazer uma simples pergunta. Quem são? Qual foi o legado? O que eles deixaram escritos? Por onde foram os 12 discípulos de Horus? Não falou? O documentário fala que Horus teve 12 discípulos. Alguém aqui já ouviu falar sobre algum dos 12 discípulos de Horus? Não, né? Agora, os 12 discípulos de Jesus, praticamente todo mundo conhece. Se eu falar de Pedro, todo mundo sabe. De Tiago, todo mundo sabe. Agora, traçando um paralelo aqui, heróis épicos versus o Evangelho. Quando eu falo assim, ó, heróis, valentes, renome, lembra o quê? Gênesis capítulo 6, principalmente versículo 4. Tá? A tradução da Bíblia Católica eu achei bem interessante, de Gênesis 6:4, porque, principalmente nas Bíblias protestantes, está escrito assim, homens de fama, varões de renome, colocando um contexto não de híbridos, mas de seres humanos, o que é incorreto. Porque Gênesis, assim como o livro de Enoque, está falando de um relacionamento entre anjos e a humanidade. Então a Bíblia Católica ela não coloca essa questão de homens ou varões de renome. Ela coloca assim, olha, tão afamados nos tempos antigos. Isso me chamou muita atenção. Agora, quando a gente vai estudar o épico de Gilgamesh, tá, lá da Babilônia, da Suméria, fica difícil a gente conseguir separar o que é falso daquilo que é verdadeiro. Porque são muitos acréscimos, narrativas exageradas, exercício muito complicado você conseguir separar o que foi daquilo que não foi. Agora, a descrição de Cristo, até porque Cristo, comparado a todas essas divindades a qual nós mencionamos, ele é o mais recente. Foge totalmente à regra. Cristo ele é um contraste desses vultos históricos. E por que Zeitgeist teve tanta influência? Alguém chegou a assistir o documentário do Zeitgeist? Outra pergunta. Quem de vocês, a maioria da gente recebeu um ensinamento numa instituição denominacional, instituição religiosa, né? Quem de vocês estudou, dentro das denominações, mitologia dos povos antigos? A religião dos povos antigos. Alguém aqui já estudou? Dentro da igreja, foi ministrado ali, olha, veio na revistinha da Escola Bíblica Dominical, ou fez um seminário, um congresso, enfim, qualquer coisa. Quem aqui já aprendeu sobre a mitologia de Horus? Nunca, acho que nenhuma igreja aborda isso. E é o maior erro da igreja, na minha opinião. Sim. Eu, nas lives que eu fiz anteriores, apenas uma pessoa falou que ouviu um pouco disso dentro das instituições. E isso aí, sabe o que o Zeitgeist aí teve essa repercussão? Que aproveitam da ignorância histórica do ensino cristão.
Sabe por quê, pessoal? Todo mundo conhece aqueles que creem e aqueles que não creem. Eles conhecem a história de Jesus. Quem conhece realmente a fundo a real história de Horus, de Mitra, de Dionísio, de Krishna, alguém conhece? Poucas pessoas conhecem, mas de Cristo quase todo mundo conhece. Então o que eles fizeram? Pegaram a história de Cristo e aplicaram. Sabe quem usa muito o Zeitgeist? Os ateus. Porém, o Zeitgeist, em momento algum, ele apoia o ateísmo, muito pelo contrário. Quando nós estudamos culturas antigas, nenhuma cultura antiga tinha a questão do ateísmo como uma religião ou a ausência dessa religião, tá? Dentro daquela cultura. Pelo contrário, todas essas culturas geralmente eram politeístas, tinham um panteão de deuses. Eles criam, sabe, na questão metafísica. Até porque nessa época deles, se você recuar muito no tempo, não era nem tanto uma questão metafísica. Por que não era? Porque eles viam isso. O campo magnético estava mais forte. Então era algo que eles conviviam, era do cotidiano deles. Se você falasse para eles, vou usar termos modernos aqui, contemporâneos, se você falar para eles, com eles ali sobre alienígenas, seres interdimensionais, vimanas, discos voadores, portais dimensionais, eu falei, não, beleza, eu sei como é que funciona, eu participo disso, é o meu cotidiano. Então, ou seja, hoje a questão está mais na base da fé. Nós estamos com essa questão aí mais metafísica, esse mundo espiritual mais fechado, tá? Agora, vamos fazer um paralelo entre Zecharia Sitchin e Samuel Kramer. Pessoal, Samuel Kramer é uma ótima fonte para quem quiser saber a relação dos Anunnaki, porque existe bem menos contaminação, principalmente maçônica, em relação a Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin, ele tem dois problemas. Primeiro, que ele é maçom, então, ou seja, não tem como vir de fonte ruim água boa. Segundo, que ele não era erudito acadêmico dentro da área ou de história ou de arqueologia. E as traduções que ele fez das supostas 45 mil tabuinhas dos sumérios são extremamente criticadas e não são aceitas. E quando você faz um leve exame daquilo dali, você constata ali muita interpretação, e o Zecharia Sitchin colocou que não compete realmente à realidade, tá? Ou seja, a tradução dele é muito ruim. E aí quem nunca ouviu falar assim, principalmente está na moda as pessoas falarem assim, né? Não, os Anunnaki que nos criaram, fizeram engenharia genética e surgiu o Homo sapiens. Quem já ouviu isso? E o pior é que o History Channel ajuda a divulgar isso aí, né? Os astronautas do passado. Muito. O Zecharia Sitchin também aparece também, né? Nessa questão tanto de ufologia, de documentários, sites, blogs, quanto no Alienígenas do Passado. Agora, quando alguém te fala isso, que os Anunnaki nos criaram, é simples, pergunta para ele quais são as fontes, aonde você viu isso? Os sumérios disseram isso realmente? Tem algum lugar que mostra, os sumérios estão falando que os Anunnaki nos criaram? Não tem, pessoal. Os sumérios jamais falaram isso. Quando você estuda a questão da Suméria, o que eles falam, no Melish, outros documentos, as tabuinhas antigas, é que quando esses seres, aqueles que vieram do céu, os Anunnaki chegaram aqui, a humanidade já estava aqui. Você vê a descrição de Adapa, Atrahasis, que são menções a Adão, a Noé, e aí sim, eles vieram, fizeram engenharia genética sim, mas nada de criação ou de uma suposta evolução. Eles passaram conhecimento para a humanidade. Até ok, agora dizer que não existia e eles, os Anunnaki, nos criaram, não. Eles influenciaram em relação à cultura e tecnologia. Ponto. Criação, jamais. O Zecharia Sitchin, mesmo num livro dele, ele cita que, em realidade, aquilo que a gente conhece por Anunnaki está totalmente relacionado àquilo que nós conhecemos por Nefilim. Ele mesmo reconhece que a fonte de todo estudo é ir nas escrituras hebraicas originais. Ele cita isso em livros. E você vê que tem um grande engano hoje na comunicação e meios de... tanto na mídia comum como na internet mesmo, isso está espalhado em que extraterrestres nos fizeram, ou coisas desse tipo. E aquilo que a gente conhece por Anunnaki está totalmente relacionado à cultura babilônica, cultura sumeriana, pós-dilúvio, aquilo como informação.
mas as histórias são antediluvianas, mas como informação já na ótica deles, tentando colocar inclusive Deus como mal, que é o mesmo tipo de linha, a mesma linha de pensamento luciferiano e gnóstico, que a gente vai ter ao longo dessas culturas. Quando você chega na época de Cristo, tinha o gnosticismo, que tinha essa ideia de diferença do Deus do Velho Testamento, e também o luciferianismo, que aponta que Deus ele era mau e que esses anjos foram injustiçados, esses seres que caíram, né? Que nós entendemos que caíram, e eles entendem que não, eles vieram aqui dar conhecimento. A mesma coisa do gnosticismo quando fala da serpente, que ela é boa e que ela veio aqui dar conhecimento, que nós sabemos que é Satanás. Mas mesmo o Zecharia Sitchin, sendo uma oposição controlada, ele tinha o conhecimento, e ele abre isso para as pessoas, que era na cultura hebraica que você ia encontrar a informação correta sobre os Anunnaki. Mas com o tempo até isso foi retirado, e as pessoas não sabem, e agora associam que o mundo, até por causa tudo isso está envolvido com a cosmologia antiga, e eles tiraram a nossa noção de cosmologia e nos dão uma cosmologia equivocada, em que estamos no meio do nada, somos um planeta a mais do meio do nada, onde seres de outro lugar vieram aqui e apenas fizeram sua experiência na Terra, como se a Terra fosse um zoológico genético para eles. E aí eles pegaram macacos ou humanoides bem primitivos e foram dando um update. É isso que eles querem colocar para tirar Deus da jogada, tirar Deus da criação, e ainda disfarçar e dar o entendimento errado daquilo que nós sabemos que é a semente do mal, a semente da serpente. Pessoal, o ateísmo ele se intensificou mais pós-iluminismo. Alguns registros de ateísmo já na cultura da Grécia Antiga, mas a gente vai ver essa questão daqui a pouquinho. Então, qual que é a realidade sobre os mitos? Osíris, pai de Horus, ele foi despedaçado. Horus, não há nenhuma menção histórica, registro, falando que ele foi ou batizado, ou crucificado, ou que ele teve 12 discípulos, ou que ele nasceu dia 25 de dezembro, nada. Krishna, ele não foi crucificado, a menos que a pessoa ela queira entender que uma flechada nos pés é uma crucificação. Dionísio, ele foi despedaçado pelos titãs. Tá vendo que há uma ausência de informação sobre os mitos? E isso, às vezes, até colocado, pessoas que estudam mitologia, é algo até dentro do ensino religioso tradicional, das instituições, isso é até muito ou ocultado, ou é até condenado. E aí a gente vai ver as implicações disso aí. Então, a realidade ainda sobre os mitos. O Christian Forbes, ele é especialista da história da religião, da Universidade de Sydney, Austrália. Olha o que ele afirma. O Zeitgeist fala que Horus é um deus solar, e que Mitra é um deus solar, e por aí vai. E que Cristo também é um deus sol, uma divindade solar. Agora, os egípcios jamais falaram que Horus é um deus solar. Então, começa por aí. Horus, ele é o quê? Segundo os egípcios antigos, o deus do céu, que faz nascer o deus do sol. Tá vendo a diferença? Aí vamos lá. A mãe de Horus era Ísis. Não há nenhuma fonte egípcia dizendo que a mesma era virgem. Comumente, pessoal, daquilo que tem uma narrativa dos egípcios antigos, que eles falam o seguinte, que é a mais famosa, inclusive, que Osíris foi despedaçado, espalhado em todo o Egito. Ísis, esposa de Osíris, foi lá, juntou todos os pedaços, só que estava faltando o órgão genital masculino de Osíris. Através de magia, ela conseguiu restaurar esse órgão, tá? E ela, o que? Se autofecundou. E aí ela concebeu a Horus. E aí, o que acontece? Como ela se autofecundou, essa é a menção egípcia. Aí já vai contra a questão de ser virgem, porque ela usou o falo de Osíris. Então, ou seja, em momento algum, a cultura egípcia colocava que Ísis era virgem. Então, o que eles utilizam nos Zeitgeist? Teoria de imitação. Eles pegaram os padrões de Cristo, fraudaram e aplicaram isso nos mitos. Fraudaram os mitos, corromperam os mitos. Então, como é que a gente desmascara os Zeitgeist? Tá? Pessoal, sobre Cristo, não há nenhum historiador sério que defenda por pesquisas que Jesus não existiu. A discussão sempre é se exatamente aquilo que é narrado e foi atribuído a Cristo ocorreu exatamente daquela forma. Pequenos detalhes. Porque todo historiador sério ele sabe que Jesus Cristo ele é real, foi um galileu,
que viviam no primeiro século, na época da Judéia, como província do Império Romano. Fato. Agora vamos pegar as fontes dos historiadores do documentário Zeitgeist. Garrett Massey. Quem que ele era? Poeta inglês, arqueólogo amador, não era um acadêmico, tá? Era evolucionista e grão-mestre de uma seita secreta da Ordem dos Druidas, com fortes ligações com a maçonaria. Então, quando a gente escrafuncha essas fontes, tá, desse pessoal aí, que ataca o cristianismo, sempre você vai ver esse perfil aí, ou algo envolvido com sociedades secretas, evolução, pseudociência, alguma coisa você vai achar vasculhando a vida dessas pessoas. O G.A. Wells, esse sim era um erudito, um acadêmico, ok. Porém, ele era arqueólogo? Não. Ele era historiador? Não. De uma área parecida? Não. Ele era o quê? Professor de literatura germânica. Escritor de contos populares tentando que Jesus Cristo era um mito. Agora, fontes do documentário ainda. É importante, pessoal, que vocês notarem que no filme Zeitgeist não há nenhuma citação, tá, ou material de artigo acadêmico com pesquisas, tá, mostrando que apenas nomes avulsos. Se eu encher esse slide aqui de equação matemática, tá, e colocar aqui como fonte, como referência, Nikola Tesla, Faraday, Maxwell, Einstein, significa que os meus cálculos estão certos? Não. Agora, a gente tem que checar as referências, procurar as evidências, principalmente as antigas. As pessoas tentam decifrar o mundo antigo com a cultura de hoje, com os documentos de hoje. Nós não vamos fechar as contas. Temos que buscar aquilo de mais antigo referente e entender a cultura da época. Então, qualquer coisa que é afirmado sobre Horus, Mitra, Dionísio, Enki, Enlil, Marduk, o que for, pesquise, confirme essa informação, se ela procede ou não, tá? Ficar citando o nome de profissional, isso é carteirada. Isso não prova nada. O que prova são o quê? Evidências reais, pesquisas reais. Agora vamos lá. Referência astrológica que o documentário Zeitgeist coloca sobre supostos 3 reis magos. Quem nunca ouviu falar de Gaspar, Baltazar e Melchior? Agora, aonde, pessoal, está escrito isso na Bíblia? Que eram 3 reis magos. Não tem. A Bíblia falou que era apenas magos, plural, ou seja, mais de um. Pode ser 2, pode ser 50, pode ser 1000. Vem do persa a palavra magos, significa o quê? Magoi, né? Do persa magoi, significa sábios. A Bíblia não dá o número disso, mas o documentário Zeitgeist coloca como 3 reis. Então eles ainda afirmam que o culminar da estrela Sírius estaria ligado ao solstício de inverno e que Sírius foi a estrela que encaminhou os magos até o nascimento de Cristo, o local de nascimento de Cristo. Agora vamos estudar um pouquinho em relação a Sírius, o que eles colocam, tá? Sírius é uma estrela, tá? Bem brilhante, da constelação do Cão Maior. Eu acho que é a segunda mais brilhante, só perde para Vênus. Muito referenciada nas culturas antigas e também na maçonaria. Se você for estudar maçonaria, você vai ver isso aí. Agora, Sírius, ela tem o seu ciclo. Teria que acontecer algo muito diferente no céu, tá, com Sírius ou qualquer outra constelação ou estrela, para chamar a atenção dos magoi, dos sábios, porque eles estudavam as estrelas, eles estudavam astronomia e astrologia. E Sírius, todo ano se repete o mesmo ciclo, ou seja, o zênite dela é helicoidal, começa no solstício de verão, 21 de junho, e ela começa o quê? A ter o seu período de declinamento do horizonte a partir de 1º de janeiro, logo depois do solstício de inverno, considerando sempre, pessoal, a parte central ali do plano, tá? O norte, tá? Então, ou seja, não existe nenhum padrão, nunca foi catalogada de Sírius, muito fora da curva, para chamar a atenção dos sábios de dizer que ela era a estrela de Belém. Agora, vamos estudar o nascimento de Cristo. A gente observa que muitas dessas divindades foi atribuído o dia de quê? 25 de dezembro. Vocês não acharam isso estranho, não? Todos esses deuses nasceram dia 25 de dezembro? O que tem no dia 25 de dezembro que é bom assim para nascer deuses? Estranho, não, pessoal? Todo mundo nasce um dia 25 de dezembro. Horus, Mitra, Dionísio, Atis, Krishna. Muito estranho isso, hein? Agora, não há nenhuma menção que Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, ou seja, no Natal. Isso é
totalmente incorreto, porque foge do padrão dos pastores colocar suas ovelhas no campo à noite, no período mais frio do ano, lá no Oriente Médio. Agora, que dia que Jesus nasceu? 11 de setembro. Te lembra alguma coisa? Ataque à Torre Gêmeas. O 11 de setembro, World Trade Center. E aqui à direita, no alto, vocês conseguem ver aqui, ó, 9/11, porque no inglês sempre aparece primeiro o mês, para depois aparecer o dia. Então, em números romanos dá IX, XI. Essas duas letras I representam as duas colunas do quê? Da maçonaria, Boaz e Jaquim. Os dois X, quando você se aproxima, formam o quê? Um cubo, tá? E aí, exatamente, é esse formato aqui, como um losango, que remete o compasso e o esquadro, entre centenas de outros significados que tem essa simbologia maçônica. Também os dois X representam o quê? A estrela de Renfan. Representa também o cubo. Quando você pega aqui o IX, XI, ela é base para formar o hexagrama, a suposta estrela de Davi, que na verdade é a estrela de Renfan, muito utilizada em rituais de alta magia. O próprio anel jesuíta já marcava, até é muito famoso esse anel, IXXI. Tá? Isso que também alude a portal dimensional. Na verdade, eles estão fazendo o quê? Uma corrupção, tá, daquilo que é sagrado, que é a data de nascimento real de Cristo. Como a gente sabe disso? Se você pegar o Stellarium, voltar no ano -3 a.C., em 11 de setembro, você vai ver esse padrão aqui. Deixa eu abrir aqui maior um pouquinho para vocês verem. Eu estou passando aqui o mouse, exatamente aqui a gente está observando o céu, nessa época, -3 a.C. Estão vendo aqui uma bolinha branca aqui, olha, e entra aqui nessa espécie de retângulo, tá? Se movimenta, passa 42 semanas aqui no ventre da mulher, que aqui é a constelação de Virgem, tá? Então é Júpiter, a estrela errante, que fica 9 meses no ventre da mulher. E aí, esse é o cumprimento do quê? De Apocalipse, capítulo 12, que é o quê? A mulher tendo a lua sobre seus pés. Eu vou até avançar o slide aqui para a gente observar. Tendo a lua sobre seus pés, a lua aqui, olha, perto do pé esquerdo da mulher, vestida do sol, tá vendo o sol aqui perto do ombro esquerdo, que é a constelação de Virgem, tendo uma coroa de estrelas sobre a sua cabeça, são 12, não é isso? A constelação de Leão, ela tem 9 estrelas, sendo que a mais importante, a mais brilhante é Régulus, também conhecido antigamente como o coração do leão. Para vocês terem uma ideia, o Planalto de Gizé, no Egito, a esfinge, ela é direcionada, o seu rosto alinhado, diretamente a essa estrela. Foi assim que os magos de Faraó conseguiram prever o nascimento de alguém muito importante, alguém selado por Deus, que ia vir trazer bastante prejuízo para o reinado de Satanás. Quem era essa pessoa? Moisés. E Cristo veio da constelação de Leão. Então você pega Leão, 9 estrelas, mais Vênus, Marte, Mercúrio alinhados, soma o total de 12. Este é o sinal da estrela de Belém. Foi isso que Daniel calculou e ele conseguiu criar a época e o local exato do nascimento do Messias. Então, isso aqui é realmente o alinhamento. Agora, Virgem, ela é também conhecida em todas as culturas, sempre representada por uma mulher. Pergunto a vocês, qual que é a estrela mais brilhante da constelação de Virgem, a mais importante? Alguém sabe? Ah, Espiga? Boa, foi a Tatá, não é, que falou? Isso. Pica. Agora, o que te lembra espiga? Semente, colheita, seara, campo, filho, posteridade, mulher, ventre, terra. Olha que incrível. Então, Zé, ele falou o seguinte: Virgo é também referida como a casa do pão, e a representação de Virgo é uma virgem a segurar um feixe de trigo, porque ela sempre estava atrelada ao período de agosto e setembro, época de colheita lá no Oriente Médio. Então, assim na terra como no céu. Solstícios de inverno.